Boa noite, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Voltamos ao nosso pão diário, o alimento o alimento que precisamos estar sempre recebendo da parte do Senhor, amém? Porque o Senhor, Ele quer nos deixar alimentado, quer nos deixar fortificado, quer nos deixar homens, mulheres, jovens resistentes para os dias vindouros, porque os dias vindouros não são bons, amém, irmãos? Hoje, nesta noite, nós vamos aprender um pouco com Abraão. Abraão, o pai da fé, um homem que através dele nós somos abençoados. Todos os povos da terra são abençoados através de Abraão. Amém, irmãos? Então, nessa noite nós vamos aprender com Abraão. Nós vamos aprender com os erros de Abraão, amém? E com os acertos de Abraão. Amém, irmãos? Tendo em vista que a palavra de Deus ela é repleta, né? De homens que ouviram o Senhor falar, homens que obedeceram à voz do Senhor e foram ricamente abençoados, amém, irmãos? Outros vacilaram, foram abençoados, mas pagaram um preço, né, irmãos? E nós, através da palavra de Deus, é uma forma de nós sermos exortados para que nós não venhamos a errar como os nossos irmãos na fé, amém, irmãos? E sim nós aprendermos e sermos só vitoriosos, amém? É de fato que as derrotas elas virão, mas se nós estivermos firmados na palavra de Deus, nós sairemos dela ileso. Amém, irmãos? Porque para isso que Deus ele deixou a sua palavra, que é um manual de vida, um manual de fé e um manual de prática. Então precisamos ouvir, buscar entendimento, guardar na nossa mente tudo aquilo que vem de Deus, tudo aquilo que é bom, porque a palavra de Deus ele é toda perfeita. Amém, irmãos? E assim vamos meditar hoje, nessa noite, em Gênesis 12. Gênesis 12, do versículo 1 até o versículo 10. Amém? E o tema da nossa mensagem desta noite é: espere só mais um pouquinho. Espere mais um pouquinho. Amém, irmãos? E nós vamos ver que às vezes nós nos precipitamos. Às vezes, nós tomamos algumas decisões precipitadas e às vezes as coisas não são favoráveis para nós. Amém, irmãos? Então vamos aprender com Abraão nessa noite. Por isso diz assim a bendita palavra de Deus em Gênesis 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. 2. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. 4. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. 6. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Versículo 8. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. 9. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. 10. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, bendito é o nome do Senhor. Amados irmãos, precisamos sempre, amados irmãos, sempre aguardar no Senhor
esperar no Senhor, confiarmos no Senhor. Amém, irmãos? A gente percebe que Abraão, ele saiu da sua terra de Harã, apenas ouvindo uma orientação da parte do Senhor. Amados irmãos, receber uma orientação, ela vai muito de quem está recebendo e de quem está dando essa orientação. Amém, irmãos? Aqui a Bíblia é muito clara que diz que o Senhor se levantou e falou a Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai até onde eu te disser. E o Senhor Deus, ele não disse nada a Abraão, não falou para onde ia, não disse quanto tempo duraria essa viagem, não falou o que ia acontecer com ele, apenas deu uma orientação e Abraão assim, ele obedeceu. Amém, irmãos? E Abraão, ele vai consigo, ele leva consigo a sua esposa Sarai, o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e tudo aquilo que ele tinha alcançado em Harã, que foram servos, foram servas, escravos, animais, e tudo isso ele levou consigo e foi conforme a orientação do Senhor. Em outras palavras, ele saiu sem destino, sem paradeiro, sem saber para onde ia, apenas obedecendo ao Senhor. Ouviu e obedeceu. Então, primeira palavra que eu tenho para o seu coração. Você tem esperado ou aguardado algo do Senhor? O Senhor já te deu alguma orientação na sua vida? Amém? Amados irmãos, se você já recebeu uma orientação do Senhor, apenas obedeça. Obedeça. Não procure saber quanto tempo levará, não procure saber qual é a direção que você vai tomar, apenas siga a determinação do Senhor. Amém? Esse é o primeiro caminho para a vitória, é obedecer, obediência. Amém, irmãos? O Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem falado nos cultos presenciais, através dos cultos online, através dos estudos bíblicos, amém, irmãos? E nós precisamos ouvir a voz do Senhor e obedecer. A gente percebe que Abraão tinha 75 anos de idade. Muitos às vezes acreditam que 75 anos de idade é se preparar para a morte, mas Abraão está dizendo para mim e para você nessa noite que com 75 anos de idade ainda podemos fazer muitas coisas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Deus, ele aparece para Abraão, ainda dá uma promessa para Abraão. Ele disse que a terra, toda aquela terra seria da descendência de Abraão. A gente atenta que a sua esposa, ela era estéril, amém, irmão? Abraão já com 75 anos. Amados irmãos, a diferença de idade entre Sara e Abraão era de 10 anos. Isso quer dizer que Sara tinha 65 anos de idade. Se a gente começar a olhar apenas com os olhos, a gente declina, a gente retroage, a gente volta. Mas Abraão e Sara nessa noite está dizendo para mim e para você que não podemos ficar presos à idade nem ao tempo. Precisamos ouvir a voz do Senhor e prosseguir. Bendito é o nome do Senhor. E Deus, ele diz para Abraão: Abraão, eu te abençoo. Aquele que te amaldiçoar, eu amaldiçoo. Então, Abraão, ele estava saindo sobre uma bênção do Senhor. Amados irmãos, todos nós que recebemos o Filho de Deus como único e suficiente Salvador, nós já somos abençoados do Senhor, nós já temos uma herança que nos aguarda, que é a eternidade, que é a vida eterna ao lado dele. Só precisamos o que é? Obedecer e trilhar para a terra prometida. Amém, irmãos? Para a terra prometida. Agora, não podemos olhar para tempo, não podemos olhar para a idade, não podemos, é apenas obedecer. O segredo é obedecer. A idade não importa. Aleluias. Abraão, ele tinha garantia de posses, porque Deus falara com ele. Abraão tinha segurança, porque Deus garantiu a ele que todas as nações, que todos os povos seriam abençoados através dele. Amém, irmãos? Sê tu também uma bênção diante do Senhor. Sê tu uma bênção.
Você pode estar se perguntando como eu posso ser bênção para o Senhor, obedecendo, testemunhando, testificando do Senhor, aleluias, falando daquilo que o Senhor tem feito na sua vida, sobre a transformação. Agora você não tem que falar de forma desanimada, você tem que falar de forma animada, amém? Bendito é o nome do Senhor, aleluias, aleluias. Abraão tinha uma direção. Abraão chegou ao Neguebe, amém? Neguebe, eu quero crer que Neguebe era o destino que Deus tinha preparado para Abraão. Se você me perguntar como era o Neguebe era um deserto. Um deserto. Eu procurei estudar e vi que o Neguebe era uma sequidão. Não tinha árvore, não tinha animais, não tinha vegetação, não tinha nada. Entretanto, quando chovia no Neguebe, aleluias, o Neguebe ele florescia, o Neguebe ele produzia, o Neguebe ele, meu irmão, olha, os animais ficavam ali porque onde tinha vegetação, os animais ali eles vinham para o quê? Para se alimentar. Então Deus ele tinha algo muito grandioso para Abraão. Ainda disse assim quando ele passou por ali, olha, e esta terra aqui será sua por posse. E a gente percebe que quando Abraão ele chega ao Neguebe, chega no período ruim, um período de seca, então Abraão apenas ele olhou para aquela situação, para aquele lugar e se espantou, irmão, e se espantou. E justamente o lugar, devido à seca, começou a haver a fome, mas Abraão ele não esperou, Abraão ele não confiou no Senhor. Isso eu declaro que Abraão não confiou no Senhor. Abraão ele confiou que nos seus olhos, naquilo que ele estava vendo, na sequidão, na falta, e ele olha para o Egito e vê que o Egito estava próspero, o Egito estava tudo, e ele se dirige ao Egito. Amados irmãos, às vezes nem sempre um lugar de prosperidade será um lugar de bênção para você. Às vezes um lugar que apresenta tantas coisas, tantas riquezas, tantas novidades, às vezes não será bom para a sua vida, assim como não foi para a vida de Abraão. Abraão, ao chegar ao Egito, Abraão começou, meu irmão, a ser levado pelas suas emoções, pelo seu intelecto, pelo seu pensamento, por aquilo que ele via e não por aquilo que ele acreditava que era ouvir a voz do Senhor. Aleluias, isso teve um preço muito grande para Abraão, para Saraí e até mesmo para Faraó, porque houve um acordo entre Saraí e Abraão, que quando ela chegasse naquela terra, os homens poderiam matar. Medo, Abraão teve medo de morrer. Um homem que saiu de Harã com uma promessa do Senhor, mas teve medo porque ele foi viver uma vida conforme o seu entendimento. Então, nessa de viver a vida conforme o seu entendimento, quando ele chegou no Egito, ele teve medo de morrer. Aí ele negocia com ela: olha, Saraí, se te perguntarem, porque tu é uma mulher muito formosa, tu diz que tu és minha irmã. E assim aconteceu, e assim Faraó foi amaldiçoado. Amém, irmãos? Depois Deus ele pega o limão, aquilo que é ruim, aquilo que é azedo, o limão puro eu estou dizendo, e transforma sempre numa limonada. Eu quero dizer a você, se você hoje está vivendo uma vida conforme o seu intelecto, conforme o seu entendimento, e você está vendo que as coisas estão dando errada, busque a face do Senhor, porque o Senhor vai transformar essa situação em uma limonada muito deliciosa. Agora é preciso que você busque ao Senhor enquanto há tempo. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, o Neguebe era um deserto. Mas, se Abraão tivesse esperado mais um pouquinho, teria vindo a chuva. Aleluias. Aquilo seria tomado por uma vegetação rica. Os animais viriam para ali para serem alimentados. Abraão aumentaria aquilo que ele já possuía e ainda tinha a terra de Canaã que estava prometida a ele e para toda a descendência. Mas isso levou erros em cima de erros, falhas em cima de falhas, mas Deus, ele cumpre aquilo que ele tem para aqueles que têm o buscado, que é a promessa, que é o resgate. Amém, irmãos? E com certeza o Senhor, ele resgatou Abraão, resgatou a sua esposa, resgatou todos aqueles que estavam com ele e ainda o abençoou. Amém, irmãos? Mas é preciso que buscar ao Senhor, é preciso estar próximo à vontade de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor. Você já recebeu alguma promessa do Senhor? Aleluias. Se você obedeceu e ainda não alcançou até esse exato momento, aguarde, espere só mais um pouquinho. Se Abraão tivesse esperado mais um pouquinho, ele teria vivido o máximo da parte do Senhor. Amém, meus amados? Aleluia, aleluias, aleluias. Você crê na promessa que Deus já colocou na sua vida, no seu coração? Se você crê, espere só mais um pouquinho. Não se precipite. Não faça como Abraão. Não vá viver conforme o seu entendimento, conforme aquilo que você está vendo. Não faça isso. Espere e confie no Senhor. Descanse no Senhor. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Senhor Deus, mais esta noite, noite de palavra, noite de alegria, noite de regozijo, Deus, porque o Senhor tem o melhor para os seus filhos. O Senhor já tem preparado para nós a salvação eterna, Senhor, e nós te louvamos, ó Deus, mas sei que tu ainda tens o melhor para nós, ainda aqui nesta terra, Senhor. Por isso, ó Deus, que teu Santo Espírito ele esteja avivado em nós, falando ao nosso coração, para que nós esperemos em Ti, para que nós aguardemos em Ti, para que nós não nos precipitemos, ó Deus, e assim percamos as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós, para o Teu povo. Assim eu te oro, ó Deus, te agradecendo por tudo que o Senhor irá fazer, ó Deus, em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Está feito. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, uma boa noite e até domingo, se Deus quiser, no culto presencial. Amém? Aleluias. Bendito é o nome